Sejam muito bem-vindos ao Pod Faz o Seguinte. Estou hoje com um convidado super especial aqui, ainda não vou revelar, mas com certeza você vai querer saber tudo que ele tem para trazer de novidade. E hoje a gente vai fazer um bate-papo para entender uma história real, tanto do que está para acontecer, como também as novidades aqui da cidade. Sou Rafael Seixas, CEO e fundador da SXS, empresa de marketing, vendas, tecnologia e filmes. Estou hoje com um convidado muito especial, aqui de São José dos Campos, o prefeito da cidade, Anderson Faria. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado pelo convite de estar aqui conosco. É uma honra ter você no nosso podcast. Pô, imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui com você aí ao seu lado, né, desse podcast, para a gente falar um pouco sobre a cidade. Sem dúvida. Hoje a nossa ideia é entender quem é São José dos Campos, né? Vai muito além do que é Embraer, é uma cidade inteligente, reconhecida nacionalmente até internacionalmente. E eu queria entender, para a gente começar, quais são esses desafios, né? Porque hoje a cidade ela é reconhecida internacionalmente pela sua qualidade de vida, pela sua estrutura, pela sua capacidade, mas isso é um fruto de um trabalho de longo prazo e que, através da sua gestão e de um trabalho, de um projeto, vem se consolidando cada vez mais. Como que é esse desafio, uma cidade preparada para o futuro, mas ao mesmo tempo atualizada para o momento de hoje? Rafael, como você bem colocou, acho que uma cidade se constrói, né, ao longo dos anos. São José dos Campos tem uma... Né, e a gente precisa, né, sempre dizer, enaltecer, sempre também agradecer, né, nunca esconder o nosso passado. Quer dizer, são aqueles que já passaram pela cidade, seja na frente das gestões públicas, sejam pessoas que já contribuíram com o crescimento da cidade. Né? Na década de 50, quando a cidade teve uma grande mudança, né, vamos dizer assim, na década final de 40 para início de 50, que foi de sair de uma cidade sanatorial para uma cidade industrial. Então acho que começa lá, né, com Casimiro Montenegro, né, olhando para uma terra, né, um espaço vazio que chamava Fazenda Campo dos Alemães, que é onde hoje é o aeroporto, o DCTA, né, e ali ele imaginar que ali vai ter uma escola de engenheiros, né, para construir aviões, quer dizer, que pensa... Então assim, olha, imagina sonhar longe, uma cidade que tinha não mais do que 35 mil habitantes, né, e ali começa toda uma transformação, e a década que é onde começa também a se instalar muitas empresas, indústrias na cidade, né? Então isso aí já começa uma grande revolução. Então a gente sempre tem que olhar para trás, a gente reconhecer, né? Aprender com os acertos, com os erros, principalmente, né? A gente aprende com os erros. Sim. E ali a gente também dá continuidade na cidade. Não tenha dúvida que hoje na minha gestão também implemento políticas públicas que com certeza eu não vou colher esses resultados. Esses resultados serão outros gestores que estarão, né, assim que eu sair, que poderão e deverão, né, colher esses frutos da mesma forma que hoje também colho também muitos frutos daquilo que foi feito já no passado, que foram feitos em outras administrações, seja, né, o Felício fez a parte dele, Emanuel fez uma grande revolução na cidade, né, tivemos outros prefeitos, né, o Sérgio Sobral, por exemplo, em 75, fez aqui a cidade virasse um grande arquivo de projetos para a cidade, principalmente na parte de mobilidade. Então tem toda uma construção. Eu acho que é esse daí que eu quero chegar no ponto que, né, na construção de uma cidade você tem que ter continuidade, né? O Brasil peca muito, e aí vou colocar como país, né, a gente peca na questão política quando você tem um prefeito, um governador, um presidente que desconstrói aquilo que o outro, né, iniciou, né, seja por paralisação de obras, né, seja por continuidade de programas. Então isso daí acho que é um grande erro. Aqui em São José dos Campos acho que isso daí é algo que, né, ao longo dos anos isso daí não aconteceu. Há um grupo político de muitos anos aí da qual, né, à frente da prefeitura, então isso tem uma continuidade também de projetos. Aí você tem que ter uma capacidade para ter a continuidade de um grupo, renovando esse grupo, porque nós estamos falando de pessoas, e uma capacidade para você poder se reinventar, né? E não ficar na mesmice, você não, né? Velhos problemas, novas soluções, né? Assim diria Felício Ramute. Então, acho que esse é um grande desafio das cidades. Hoje a gente fala das cidades, né? Mas de São José dos Campos também não é diferente. Uma cidade que é reconhecida, como você bem disse, né? Seja pela questão da sua tecnologia, uma cidade reconhecida como tecnológica, uma cidade reconhecida pelo seu DNA, né, que nós temos aqui, que aí nós estamos falando de tecnologia aeroespacial, estamos falando de tecnologia
da aviação, estamos falando de muitas empresas aqui que têm, né, um conhecimento e expertise, né, que exporta esse conhecimento para o mundo inteiro. Então, assim, tem, né, o ITA formando aí, né, os engenheiros, uma escola, uma das mais importantes que nós temos aí, né, vamos dizer assim, a mais importante do Brasil, uma das mais importantes hoje com reconhecimento internacional. Então, tudo isso daí você tem, né, a cidade vai se construindo, a gente não pode perder oportunidade, né, termos realmente esse crescimento e olhando sempre, cuidando das pessoas. A cidade tem a parte dela. A gente diz que a gente tem que fazer a nossa parte, estender a mão para quem precisa, ao poder público, né? Tem que ser assim, com políticas públicas, mas também não colocar o pé para quem não precisa, principalmente o empreendedor, né? Que é de fato quem faz com que a cidade realmente aconteça. Bom, o que precisa ter é sempre uma sinergia, né? Um trabalho integrado com que as pessoas entendam quais são as políticas públicas, né? Que o gestor público também entenda também quais são as necessidades da cidade, né? Para que a gente continue, né? E sempre olhando sempre lá na frente, né? Nunca fazendo nada algo que seja só apenas de curto prazo, não, sempre planejando a cidade de curto, médio e longo prazo. Sensacional. Tem muitos pontos que você falou aqui que são perguntas que a gente vai aprofundar um pouco mais para frente, mas que faz toda a diferença. Acho que um dos grandes pontos aqui é que hoje a gente vive uma polarização, né, política e mesmo que o gestor anterior fez algum trabalho positivo, ele é desconstruído por narrativa, simplesmente porque eu quero imprimir a minha digital na gestão. E isso acaba retardando e atrasando o país, a cidade, a região. Isso acaba a gente vendo sempre numa contramão, isso, a cidade de São José dos Campos, né? Sempre conseguindo propor algo diferente para a sua região e naturalmente se destacando até a nível nacional entre as cidades brasileiras. Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais para frente, porque realmente é um desafio, é um grande diferencial para São José. Mas eu queria saber, até para a gente... Eu falo que a gente busca trazer aqui falas numa perspectiva diferente. Eu queria saber como é que é o Anderson, sem ser prefeito, andando pela cidade sem agenda oficial. Existe algum momento que você olha ao redor e pensa, vale a pena todo esse trabalho? Todo esse empenho? Eu sei que você trabalha bastante, sei que você é uma pessoa de muita agenda, que está sempre na rua, está sempre fazendo acontecer. Mas tem aquele momento como cidadão, você olha e fala, olha, nossa, está valendo muito a pena todo esse esforço. Olha, com certeza, viu? Acho que, primeiro, eu não consigo deixar de ser prefeito, né? Aliás, o prefeito, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas, né? 7 por 0, né? O trabalho, né? Até porque eu me coloquei nessa posição, né? Eu me coloquei à disposição, me coloquei nesta posição, assim o eleitor, né? E o cidadão, né? Me confiou, né, nessa posição, né, e eu tenho que devolver isso dentro do mandato, quer dizer, isso daí já é um acordo que eu faço com a família, já é um acordo que eu faço com os filhos, de falar, olha, eu preciso me dedicar à cidade, mas também preciso da ajuda de vocês, né, então eu preciso também que vocês me compreendam, né, por vários motivos, por várias razões que talvez eu não estarei presente, né, lógico que eu falo isso, mas eu tiro meu tempo aos domingos para ficar sempre com os filhos, mas assim, é algo que não tenha dúvida disso, né, eu quando eu vou numa escola, de fato eu vejo ali, né, pelos resultados hoje, por exemplo, do IDEB, eu vejo com o resultado, né, da avaliação das nossas escolas, né, isso vale a pena o esforço. Quando eu vou num bairro, né, no final de semana, por exemplo, e eu vou num bairro, né, assim, lá onde tem lá uma praça, e eu vejo aquela praça com pessoas, eu vejo as pessoas para fora das casas, na calçada, né, tranquilas, podendo andar na rua, acho que tudo isso daí eu vou olhando e vou falando, poxa vida, isso daí realmente vale a pena, valeu a pena o meu esforço, valeu a pena a minha contribuição, valeu a pena, né, eu estar à frente de uma equipe, que aí eu não faço isso sozinho, aí é uma grande equipe de muitas pessoas envolvidas, né, na construção de políticas públicas da cidade. Então acho que em todos os cantos que eu vou olhando da cidade, né, de eu entrar numa rua e ver aquela rua limpa, de eu passar por um aniversário da cidade, por exemplo, como foi desse ano, né, e aí nós terminarmos o aniversário da cidade, na segunda-feira, dia 27 de julho, mais de 15 palcos com atrações e músicos e artistas da nossa cidade se apresentando, milhares de pessoas nas ruas, né, e a gente terminar o dia sem nenhuma ocorrência, né, sem nenhum roubo, com nenhum furto, com nenhuma ocorrência que tenha, né, alguma gravidade. Acho que isso daí são questões que vale a pena, eu penso e falo, valeu a pena meu esforço, por isso que amanhã eu vou acordar cedo de novo, né, se Deus assim me permitir, sempre agradeço a Ele, vou acordar e vou para a rua, vou trabalhar, quer dizer, vou me dedicar realmente. Acho que isso daí, né, em cada canto que eu vou olhando, mesmo quando eu tô, até quando eu tô, a única parte que eu tento deixar um pouco para eu dar uma descansada mentalmente é pedalar, entendeu? Eu ir para o meio do mato, eu gosto de pedalar em montanha, e aqui a região nossa da cidade, né, o que mais temos aqui são áreas verdes, então eu ainda ando muito na região norte, né, mas aí eu também já ando fiscalizando a estrada rural, como é que ela tá, como é que tá as estradas, está tendo fiscalização, se as estradas estão bem cuidadas, né, então eu ainda
acaba fazendo esse trabalho de também. semana na área urbana e de final de semana na Acaba também durante a semana, mas final de semana sempre muito mais, sempre nas áreas rurais, aí seja São Francisco Xavier, seja também, né, sempre andando ali na região norte, mais em toda a cidade, mas isso daí também eu falo, a gente tá ali passeando, porque para mim é um momento que dá para descansar mentalmente, pedalando, mesmo porque você tá com amigos, nunca tô sozinho, sempre com amigos, conhecendo pessoas, né, pedalando, mas mesmo assim também fazendo ali, também sempre observando também os pontos que a gente pode melhorar. Muito bom, muito bom. E isso é importante até para aguentar a semana, né? Se não tiver essa descompreensão, não tem corpo que aguente. Mas, Anderson, eu queria saber quem que é o Anderson antes da política. Como é que foi sua infância? Como que foi seus valores? E como isso influenciou hoje a visão que você tem na sua formação, naquilo que você acredita e imprime hoje como prefeito da cidade? Olha, primeiro, sou filho único, né? Então, já todo mundo pensa mimado, né? Essa é a primeira coisa que vem em mente. Muito pelo contrário, meus pais sempre muito rigorosos, né? Sempre me ensinou desde cedo em dar valor, né, a tudo do qual eu tivesse ganho, que eu tivesse, né, que conquistar, o que eu sonhasse. Ele sempre me fez com que meu pai sempre fez isso com muito valor. Meu pai sempre vendedor, né? Então meu pai sempre, conheci meu pai dentro de uma Kombi, né? E meu pai morreu, né, ali trabalhando também dentro de uma Kombi, em empresas de venda, né, de pronta entrega, de empresa de cigarro, depois empresa de salgadinho, da qual eu também segui a mesma, né? E ele foi meu grande exemplo. Eu segui também o mesmo caminho dele em duas das 4 empresas, das 3 empresas, aliás, que ele trabalhou, em 2 eu trabalhei também, né? Eu tive essa oportunidade. E tive também a oportunidade de trabalhar com ele também, né, na mesma empresa, que foi eu que me trouxe para São José dos Campos. Eu estava na mesma empresa, porém eu não podia trabalhar na mesma filial, na mesma região. E foi isso que me trouxe para São José dos Campos, né, na época. Mas são os valores da qual aprendi ali com meus pais, né, meu pai e minha mãe, né, meu pai e minha mãe sempre muito ligados em política, não que são políticos, mas sempre ligados em política, sempre naquela discussão do ponto de vista da questão de valores e avaliar sempre os candidatos. Eu sempre lembro meu pai e minha mãe sempre falando muito sobre isso, né, mas questões de valores, que aí sempre meu pai me ensinou a respeitar, me ensinou, né, meu pai me educou, ele e minha mãe me educaram pelos olhares. Então, só pelos próprios olhares eu já estava educado, por próprios olhares deles. Então, assim, tinha uma... Né, que eu acho que isso daí era né, que era naquela época, hoje são outras épocas de educação. Eu sempre falo, não existe nem melhor nem pior, somos em épocas diferentes, mesmo porque são formações diferentes também. Hoje, tecnologia, informação, tudo muito mais rápido. Mas meu pai e minha mãe sempre me ensinou muitas questões de valores e respeito com as pessoas. Meu pai, até por ser vendedor, sempre encostado num balcão de um comércio. E eu também acabei, né, ali com 14 anos eu já estava nessa profissão, podia na época com 14 anos, né, ter um trabalho. Então com 14 anos já foi meu primeiro registro na minha carteira de trabalho e ele me ensinou esses valores, né? Falou assim, olha, acorda cedo, vá para a rua, respeite as pessoas, né, saiba ouvir, tenta fazer sempre o bem todos os dias, agradeça todos os dias, né, e faça isso um dia após o outro, né, que você vai conquistando aquilo pelos seus méritos e nunca conquistar nada pelo demérito dos outros, né? Então foi nesse ambiente aí que eu cresci, né, que meu pai me criou, meu pai e minha mãe. Sensacional. E você imaginava um dia ser prefeito de São José? Não, before não. Eu acho que é algo que não imaginava, né? Imagina, eu estava na empresa privada, totalmente fora de qualquer questões políticas, né? E aí, por várias questões na empresa, eu acabei, né, saindo de São José, nunca deixei minha residência aqui, mas aí eu acabava ficando fora por um período, pela empresa que me transferia. Eu era solteiro até então. Quando eu casei, né, com 20 anos, então quando eu casei já começou a mudar um pouco, né? As transferências da empresa já não eram mais muito bem-vindas, porque aí você já tem a esposa, aí nasceu minha primeira filha, aí minha filha já nasceu, já fica mais complicado as mudanças, até que um dia houve uma mudança na empresa e eu ia ter uma transferência para João Pessoa, e aí eu falei, não, poxa, será que eu não consigo uma outra, né, eu conseguir ficar por aqui? E aí houve um convite para eu ir para a prefeitura. Isso eu estou falando em 1999, aí houve esse convite para eu poder trabalhar na prefeitura. Eu enxergava ali como um escritório, né? Prefeitura, a gente sabe, questão pública, mas enxergava como um escritório. Sim. Mas ali também tive a oportunidade de levar também, e aí, né, aceitei esse desafio, acabei saí da empresa, pedi ele conta e fui para a prefeitura. Assumi na prefeitura o menor cargo, né, em comissão, que são os cargos que são de confiança que o prefeito pode nomear. À época o prefeito
era o prefeito Emanuel Fernandes. Tive essa oportunidade de trabalhar ao lado dele, na administração dele, nos 2 mandatos, né? Mas ali também pude também levar um pouco da minha experiência que eu tinha da iniciativa privada, né? Até porque, né, o Emanuel imprimia muito essa marca de gestão, essa marca de eficiência, né, da qual eu levo também, isso também eu aprendi, né, ao lado dele, aprendi dentro da gestão com as pessoas que ali trabalhavam junto com ele. Muitas pessoas daquela época ainda trabalham hoje comigo também, mantenho já muitas dessas experiências, muitas dessas pessoas experientes, né, conosco, mas aí foi assim que eu vim parar na administração pública, né? E vindo para a prefeitura, ali eu já era filiado, já um partido também, por causa da minha mãe, né? Minha mãe, quando se filiou, e quando teve a criação do PSDB, a minha mãe foi uma das fundadoras do PSDB. E na época, ela, olha, tem que se filiar também, é um partido novo, então tinha toda aquela história do Mário Covas, né? Franco Montoro, né? E aí, naquilo eu também acabei me filiando, então eu era filiado a um partido, era o mesmo partido do prefeito aqui à época, do Emanuel, e ali dentro do partido também acabei criando a minha, né, a minha participação ali como partido, né, político, mas aí também na administração, aí eu pude passar por várias áreas, né, fui secretário, né, em 3 pastas, administração, transporte, né, passei também pela saúde, né, fui secretário de governo, então teve ali também uma boa experiência. Você vem do lado técnico, né, e vem do setor privado. E então vem do setor privado, isso muda a maneira como você olha o setor público, né, porque na prática você busca eficiência, você busca fazer mais... Quando a gente fala em 98, quando eu entrei na prefeitura em 99, né, impressora era uma no andar. Computador eram poucos, né? Conexão de rede, então, não tinha. A gente está falando de questões de 26 anos atrás, né? Estamos falando de 99, mas era isso. A situação ainda não era que, né, hoje, né? Todo tecnológico, todo mundo conectado, você já imprime do celular. Tinha algumas deficiências ali, a gente tinha muitos trabalhos, a questão de fazer, né, toda a parte de levantamento de dados, acompanhamento de informação. Então, aí eu pude, né, ajudar também um pouco na implementação dessas questões, como gestão, por exemplo, de contratos, que foi a minha primeira função na prefeitura. Sensacional. Essa trajetória pessoal, ela hoje reflete uma dinâmica que naturalmente é o Anderson. Eu tenho a teoria que não tem como separar. Todos esses atributos positivos como pessoa refletem hoje no gestor que é da cidade, de liderar essas pessoas. Mas como que é o bastidor de ser um prefeito? Como é que é o seu dia? Qual é a decisão que você precisa tomar e tem que ser ágil? Quais são esses desafios como prefeito de uma cidade, como São José dos Campos? Olha, primeiro você tem aquele desafio de você ter que tomar decisões, né? A todo momento, né? Você tem decisões, tem responsabilidades, algo que eu não, né, sempre não me furta de não saber, né? Nunca de falar assim, mas eu não sabia, né? Nossa, né? Tenho desconhecimento. Eu acho que tudo aquilo que eu assino, tudo aquilo que é de minha responsabilidade, eu tenho que ter conhecimento, então eu me dedico a isso também, né? Me dedico a sempre ser também um gestor, mas que eu consiga delegar também com autonomia para que as pessoas também possam fazer, mas sempre com aquela responsabilidade de sempre estarmos informando, né? Quer dizer, criar um ambiente realmente que você tenha, né, dentro da estrutura organizacional da prefeitura, né, as políticas públicas possam acontecer desde o comando. A rotina é uma rotina, eu falo, a agenda é uma coisa, é a única coisa que me deixa um pouco fora do meu humor, né, dentro da administração, é minha agenda, né? Eu não tenho muito controle sobre ela. Ela muda, ela pode mudar. Amanhã tem algo que o governo do estado vai estar realizando e chama e convoca. Algo que aconteça dentro, né, que você tem uma visita Sim. de uma autoridade que chega no município. Isso muda a agenda. É bem viva, né? Não é uma questão de prioridade, de falar, não, ali tem, né, é melhor aqui. Não, mas é a questão que você tem que realmente estar presente, né? E aí se isso muda a agenda. Eu sou muito de cumprir horário, né? Se eu marquei o horário para eu poder cumprir aquele horário, para eu não atrasar, não deixar ninguém esperando. Tento ter uma agenda e faço essa agenda para atender sempre pessoas que, né, são assim, pessoas que me encaminham mensagem das redes sociais, manda e-mail para a prefeitura. Hoje mesmo eu atendi, né? Hoje eu atendi uma pessoa que mandou um e-mail para a prefeitura dizendo, prefeito, gostaria um dia de ir aí, eu tenho uma ideia, atendi essa pessoa, então abro minha agenda também para atender, né, o cidadão. Então tento estar nas ruas também todos os dias, então tento ter minha agenda interna, mas também estar nas ruas todos os dias, pelo menos 4 dias por semana eu estou na rua. De sábado eu sempre tenho agenda externa também de poder estar na rua para poder ouvir, conversar com as pessoas. Então eu estou, ou seja, visitando um setor público, um departamento público, né, visitando ali uma UBS, uma escola, visitando, enfim, qualquer unidade de repartição da prefeitura, ou também andando no bairro, vendo obras, fiscalizando, olhando algumas demandas que tem, olhando algumas demandas que vêm, né? Às vezes alguma pessoa que por alguma razão falou, olha, aqui no meu bairro está assim, está aquilo, gosto que as pessoas se manifestem, eu gosto que as pessoas cobrem, eu acho que isso daí é uma participação. Te ajuda, né? a gerir, isso ajuda também, então eu sempre falo assim, a régua é alta em São
São José, porque as pessoas se manifestam, mas tá certo, eu incentivo isso, tem que fazer, comunica pelos canais de comunicação da prefeitura, que é 156, eu sempre falo assim, eu não vejo como reclamação, ela pode até parecer, mas se a pessoa falar com a prefeitura não der resposta, né, seja uma resposta do ponto de vista de uma satisfação, ou seja uma resposta da solução de resolver o problema, aí sim é um problema. Aí, de fato, se transforma num problema. Né? Então, tem realmente esse respeito com o cidadão. Né? Se o cidadão ele colocou um tempo do seu dia para poder ligar, para falar de um assunto, porque é algo estar incomodando. Então, a gente tem que sempre fazer. Eu sempre digo na prefeitura, não existe falta de dinheiro. Então, nunca se pode responder para nada que a sociedade possa vir solicitar e dizer o seguinte, não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Não é verdade. Sim. O orçamento existe 5 bilhões de orçamento e dali eu coloco ali quais são as prioridades de investimento. Então, eu tenho que explicar para a pessoa que eu não tenho dinheiro para aquela situação naquele momento. Né? Porque eu estou fazendo isso, investindo nisso, naquilo. Então, tem que dar essa satisfação sempre ao cidadão. E é um cuidado porque, assim, a tendência de ser um prefeito, pela agenda consumir, pela rotina engolir, é você ficar dentro do gabinete. Né? Então, o fato de você ter se policiar, em estar na rua, em estar ouvindo a população, em estar nos equipamentos públicos e nas estruturas públicas faz toda a diferença até para o normal não engolir e aí você ficar míope na gestão, né? Porque isso faz toda a diferença. Eu faço, por exemplo, uma vez por mês. Tem meses que a gente faz 2 ações, mas o normal... Né? No ano a gente tem 6 meses, a gente faz 2 ações por mês e 6 meses apenas uma ação por mês, que é a Prefeitura com você no bairro. Onde vai eu e todos os secretários, toda a parte de direção, toda a parte, né, os servidores, principalmente aqueles que são administrativos, né, que pela sua rotina já ficam dentro já ali do seu setor, do seu departamento, a gente leva ele para a escola. Para quê? Para ele contato com as pessoas, atender balcão, né, conversar, sentir também, né? Uma coisa a gente está lá tá internamente, outra coisa você está sentindo ali, ouvindo das pessoas. Então a gente faz o que é a prefeitura com você, vai para uma escola, passa ali das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde fazendo atendimento. Eu vou, atendo, entro no meio, numa quadra, eu vou lá e atendo as pessoas, todo mundo que queira falar comigo. Então também faço esse movimento para que a gente possa, né, não é um movimento, a gente fala prefeitura com você, porque assim, nós vamos até você. Isso. Né? E também com serviços, não é só para conversar, não, lá tem serviços. Então aquela pessoa que tem algo com a prefeitura, por alguma razão, durante a semana, né, ela não consegue resolver de ir até um setor, ela vai nesse dia, num sábado, que ela consegue lá, né, ter encaminhamento daquilo que ela precisa. Isso é muito bom. E existe um desafio também de equilibrar essas demandas urgentes com projetos que levam anos para gerar resultado. Você trouxe isso muito no começo na abertura. Como que você equilibra isso? Preciso resolver, isso aqui é urgente, com aquele que é relacionado muitas das vezes com a educação, com uma reforma no plano diretor que reflete uma região de crescimento na cidade. Como que você vê uma maneira de equilibrar, até porque é um desafio isso para qualquer cidade, mas como que você lida hoje em São José dos Campos com esse olhar de curto prazo e longo prazo? Você tem que estar a todo momento sempre vendo quais são as necessidades, quais são as prioridades, né? O que de fato é emergencial, o que de fato você... tem que aplicar, que aquilo vai dar o maior resultado, sempre pensando nas pessoas. Você sempre tem que pensar da forma que qual é o resultado disso que nós estamos fazendo, né? Se na saúde eu vou estar comprando, né, eu estou comprando um sistema para poder melhorar a minha vida interna, né, para eu ir mais cedo para casa, ou eu estou fazendo isso porque eu vou melhorar a vida do cidadão, onde eu vou desburocratizar a vida dele, também vou desburocratizar a minha. Então, toda hora é sempre pensando como é que a gente pode fazer mais com menos, como é que a gente pode ser mais eficiente. Eu sempre acho que aquilo que está bom a gente precisa sempre melhorar, então sempre pensando naquilo que de repente o cidadão também não espera, o que eu posso propor também daquilo que ele não espera. E aí, né, eu me reúno, por exemplo, toda segunda-feira com os secretários. Toda segunda-feira, religiosamente, toda segunda, 5:30 da tarde, nós nos reunimos e são ali 2h30, 3 horas de reunião. Então, assim, é uma coisa até cansativo. Não é cansativo, todos os secretários fazem. Há uma interação também entre os secretários, tem muitas ações que é de saúde, só que a mobilidade também precisa saber do que está acontecendo. Vai fazer uma campanha de vacinação, eu preciso ter um trânsito também que vai ter que ter um olhar diferenciado naquela campanha. Então, sempre de formas integradas, né, para poder ter um trabalho. Então, a gente vai, e ali você vai elegendo dentro de um planejamento também. Hoje, trabalhando muito informação e dados, então a gente tem muitos dados, a gente vai integrando todos os nossos sistemas para que isso me dê mais eficiência. Então, um exemplo, o sistema de transporte público, eu fico sabendo hoje que o ônibus de ontem atrasou. Então, hoje eu fico sabendo que ontem o ônibus atrasou.
Um delay Essa muito informação grande, já atrasou, já prejudicou, já fez. Hoje não, eu já sei, sabe, eu sei já na hora, no minuto, que ele já está atrasado e que eu tenho que tomar alguma providência para poder fazer essa correção. Qual é a correção? Por uma via interditada, um acidente de percurso, né, algo que atrasou aquele carro. Então, e aí a gente já consegue ter essa operação. Dou esse exemplo, mas com todas as informações, dados também que a gente se apropria hoje, né, se apropria no sentido da gente, né, ter essa integração. Nessa leitura dos dados, para que eu também possa ter também muito mais assertividade na minha decisão, né, para poder eleger de fato quais são as prioridades, né, da onde está se investindo. Porque tudo que a gente fala de eleger prioridades, nós estamos falando de dinheiro. Sim. Nós estamos falando de investimentos, nós estamos falando de recursos financeiros, nós estamos falando de imposto, estamos falando de dinheiro que vem do bolso do cidadão. Então, isso cabe a mim também ser, né, sempre mais eficiente de fazer gestão dos recursos públicos. E o gestor público, né, prefeito? Você tem um desafio de olhar para aquilo que as pessoas nem lembram que existe. Também, o risco de problema. Teve situações, seja num abastecimento de água que você não consegue prever, seja num ônibus que atrasou. Mas eu uso o carro, aí eu não sinto esse impacto, então para mim a cidade tá tudo certo. Mas para quem usa, precisa. Ao mesmo tempo, aquela sensação de segurança naquele bairro, você não consegue parar o carro na rua, hipoteticamente falando. Então, o gestor ele tem que olhar todas essas camadas, né? Porque o prefeito olha para todo mundo, não é para um bairro ou para um perfil de público. Então, isso é um desafio mesmo. Então, tecnologia nessa hora ela é fundamental para você medir isso no... Aí você tem que ter planejamento. Então, assim, trabalhar com planejamento sempre é importante. Por outro lado, você tem que estar preparado para as emergências. E você tem emergências, né, sempre, seja por uma chuva forte, seja por um evento de tempestade, né, que você tem a sua emergência, você precisa ter uma equipe já preparada, um planejamento, né, seja por um buraco, né, que acontece ali na via por causa de uma rede de galeria que rompe, seja de esgoto, de águas fluviais, enfim, você tem que ter, né, quais são as ações, quem tem que tomar, né, como tem que ser a resposta rápida. Então, realmente isso daí tem tudo muita questão do planejamento, isso ajuda, e ter uma equipe muito integrada, né, você realmente ter uma equipe que trabalha de fato muito integrada em intersecretarias. Sensacional. E indo para um âmbito da cidade ser referência, a gente queria entender como que você vê essa construção. Você trouxe aqui a questão do passado, que é um projeto, que é fruto de várias sementes que foram plantadas em algum momento. Mas você acredita também que isso é um posicionamento, é uma escolha? Olha, queremos ser a cidade, ser vista dessa forma, queremos ser mais atrativos para novas indústrias e empresas. Eu entendo que também tem o querer, não é só uma questão de, olha, estamos colhendo frutos do passado. Como que você vê isso no momento presente e para a cidade chegar onde ela chegou hoje? Olha, é sempre você tentando verificar, né, quais são as oportunidades, qual é a característica da cidade, o que a cidade tem capacidade também dela poder se posicionar, né? E aí São José sempre teve uma capacidade de posicionamento, seja da questão da indústria, da questão da tecnologia, da inovação, da pesquisa, né? E como é que você, né, trabalha na questão o que cabe ao poder público dentro de todo esse ecossistema, né? O que a prefeitura tem dentro desse ecossistema. Então, é aí que você precisa saber qual que é o seu papel. Qual que é o papel da administração pública? Primeiro, é dar garantias jurídicas, seja através de uma lei de zoneamento muito bem elaborada, primeiro você começa num plano diretor, que aí você vai saber o que a gente quer, o que a cidade quer e onde ela quer chegar. Então, você tem um plano diretor que te dá direcionamentos de como que essa cidade vai crescer, de que forma que ela vai crescer, como é que vão ser as regiões, como é que as regiões vão crescer só com empresas e indústria e as casas e residências vão ficar distantes, eu vou fazer um bairro onde não é uma centralidade, então tudo isso dentro de um planejamento, né, no plano diretor, a lei de zoneamento ela faz a regra em cima do plano diretor, do ponto de vista do uso do solo, né, quais são os investimentos macroviários da cidade, onde que você tem que agir, em que momento que você age para poder já ter, quando você já tem um problema consolidado, ou você chega antes dentro de um planejamento já, né, para que você possa realmente estimular fazer os investimentos, né, para você poder estimular o crescimento, né? Vou dar um exemplo, Via Cambuí, né? O quanto a Via Cambuí ela estimulou o crescimento ali daquela região leste e sudeste, né? Que a gente pega ali a região leste da parte do Cajuru, região sudeste ali na parte do Putim. Então, como ali já está hoje ali, muitos loteamentos crescendo, loteamentos que já tem um perfil diferenciado dentro da lei, porque já nascem já com um misto, residência e comércio, né? Juntamente com as suas centralidades, para poder as pessoas também ficarem, né? E andarem. Aí você tem que ter uma calçada adequada, segura, para as pessoas terem prazer de andar, mas também andar com segurança, né? Mas que você tem uma infraestrutura de escola, de posto de saúde. Então, assim, tudo, né, você já começa a planejar, né, a cidade. Por outro lado, você tem alguns passivos,
né, que são já bairros que já estão consolidados, que às vezes com alguns problemas que você tem que, ao longo do tempo, você fazer, né, ali os planejamento e investimento para você poder, né, minimizar ou mitigar, às vezes, qualquer tipo de ação que ocorra, seja por uma questão de trânsito, seja por uma questão de deslocamento, seja pela questão da falta de um equipamento público. Então, isso é muito, né, é amplo, mas você tem que ter essa visão, né, porque aí qualquer pessoa que queira investir numa cidade hoje, Rafael, as empresas não muito olham hoje porque se ela está ganhando aquele terreno de graça ou se ela está tendo uma isenção de imposto. É lógico que isso é uma forma de incentivo, mas ela olha muito também o seguinte: o que a cidade oferece para o meu funcionário? O que essa cidade vai oferecer do ponto de vista de uma infraestrutura de escola pública ou escola privada, de saúde pública e de uma saúde particular? O que ela me oferece, né? Como que é a mobilidade dessa cidade? Como que é o transporte público? Qual que é a infraestrutura que essa cidade me oferece para eu poder ir lá investir, construir uma fábrica, mas saber que eu vou ter uma mão de obra qualificada, eu vou ter ali pessoas que vão ter uma qualidade de vida. Isso daí impacta diretamente no resultados da minha empresa. Sem dúvida. Então a empresa olha muito, São José olha muito para a questão do ESG, né? ESG, quando a gente fala de social, governança e sustentabilidade, né? Então a gente tem esse olhar muito para as pessoas, tem esse olhar para a cidade, tem um planejamento da cidade, tem que ser um planejamento também que você consiga fazê-lo e tê-lo, né, dentro do regramento, que ele seja também flexível, porque se você precisar fazer qualquer correção ou mudança por alguma oportunidade que apareça ou crise que aconteça, você consiga, né, ser flexível. Você também não pode ser nada, né, que seja rígido, porque você precisa fazer qualquer mudança, você fala, não dá. Aí você vê que a coisa está dando errado e insiste porque a regulamentação da sua cidade não permite. Então você também tem que ter uma flexibilidade de oportunidade. E eu digo isso, olha, hoje nós estamos falando da questão da geração de energia, né, de novas energias, porque está aí a questão de gerações de nova energia. Então nós precisamos olhar também, nós temos aqui uma lei específica para poder atrair investimentos, né, da questão de geração de energia limpa, porque a gente está falando de data center, que é algo que está faltando e vai faltar no mercado, e hoje custa muito caro. Então a cidade já se coloca nessa posição. São José hoje, por exemplo, né, tivemos um evento agora recentemente, falei sobre isso, né, no Meet de Turismo, onde assim, hoje São José já olha para onde? Para o Porto de São Sebastião. O que tem a ver o Porto de São Sebastião? Tem tudo a ver. O Porto de São Sebastião tem um projeto de ampliação, né, do seu porto. Se amplia lá o porto, lá São Sebastião não tem espaço. Caraguatatuba tem limitações também de espaço, Paraibuna tem problemas também de espaço, aí não são problemas, são limitações por causa da represa, ou tem Serra do Mar e Mar, né? São Sebastião tem Petrobras, né? Tem a refinaria juntamente com Serra, juntamente com o mar, então também é limitado, mas tem o crescimento do porto, que é importante. E aí onde você tem? São José dos Campos, então a gente precisa se preparar para ser um porto seco, para que o nosso aeroporto seja um aeroporto indústria também, para poder fazer e a gente crescer. Então, essa redistribuição da carga, né? Então, toda essa parte de logística, essa parte de zoneamento, plano diretor, tudo isso já é previsto. Olha, o Estado já está estudando já o TIC. O que é o TIC? É o TIC-trem, entendeu? Que é o trem intermunicípio. Então, São José já tem também por onde chega esse trem, como que vai ser o deslocamento para eu poder conectar. Se esse trem chegar pelos trilhos hoje existentes, eu vou ter que conectar esse trem em algum momento da Sebastião Gualberto com o aeroporto da cidade, que eu preciso conectar os modais. Então, ou então se esse trilho vier numa nova, né, num novo traçado, né, as margens, por exemplo, da Carvalho Pinto, eu já chego junto no aeroporto. Então, tudo isso daí também a cidade já pensa. Mas isso daí é coisa para daqui 10 anos, 15 anos. Mas hoje já é pensado, já é planejado, já é olhado já para essas áreas, né, com áreas onde a gente deixa ela já preparada para receber até o investimento. Todo um preparo, né, para poder receber o investimento. É. Isso faz com que a cidade seja uma cidade atrativa. Legal. E essa visão ela está muito integrada à tecnologia, mas também é uma visão público-privado. Como que a cidade tem esse posicionamento, tem esse rótulo, essa premiação de ser a cidade mais inteligente e referência nacionalmente e internacionalmente. Mas como que é na prática usar a tecnologia a favor da gestão do município, da população? Como que isso reflete, como que isso é utilizado? Sei da questão da segurança, do COI, mas como que isso reflete no dia a dia, prefeito? Até para a gente entender como que isso potencializa essa visão de longo prazo que você acabou de apresentar aqui. Hoje, por exemplo, quando a gente fala da questão da tecnologia, hoje a gente, né, ter os sistemas totalmente integrados, hoje quando a Secretaria de Obras
quando a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Urbano, ela aprova um loteamento, eu já tenho essas informações de quantas residências, né, para a gente já calcular já qual vai ser o impacto de moradores, se eu vou precisar de uma escola ou numa escola de educação infantil, uma escola de fundamental, porque eu já tenho um déficit naquela região. Então, tudo isso já dentro de uma informação para que já me decida e me aponte e fale assim, olha, aqui você precisa pensar numa escola no máximo em 3 anos, no máximo em 4 anos. Se eu estarei aqui ou não, eu preciso deixar isso já apontado. O construir também é algo também que é muito barato. O caro não é construir, o caro é manter. O caro é você colocar para funcionar, né? Então, assim, você constrói um hospital, o hospital é barato, só que ele custa um hospital por ano. Né? Gastou 80 milhões para construir o hospital, ele vai custar 80 milhões para você mantê-lo por ano. Você precisa ter o equipamento. Então, como é que você também pode fazer? Mas aí eu construo uma nova UBS naquela região que está crescendo, ou eu melhoro a UBS hoje que já existe? Né? Então, eu aumento a capacidade dela para ela poder atender. Então, essas são as, né, são as demandas. Então, você vai fazendo... O que é uma cidade inteligente? Né? É uma cidade que tem 5G, tem fibra ótica? Sim. Não. É uma cidade que cuida das pessoas, olha todas as informações, certo? E faz ações de políticas públicas voltadas para as pessoas. O que é uma cidade resiliente? Aí está a questão. É uma cidade que tem seus problemas. Isso não quer dizer que é uma cidade inteligente não tem problema. Nós temos nossos problemas, temos os nossos desafios, aí nós somos a cidade resiliente. Por quê? Porque nós sabemos, mas também olhamos, temos planejamento, temos projeto para a gente poder melhorar. Mas o quê, prefeito? Eu tenho bairros ainda que são bairros irregulares. Eu tenho bairros que não são regularizados ainda e que na sua regularização ele vai precisar de asfalto, ele vai precisar de rede de água, rede de esgoto. Pô, mas ainda não tem? Não tem, nós temos essa situação. Ah, mas isso qualquer coisa. Mas isso é passivo que vem de longos anos. Nesses últimos 8 anos, aí usamos a tecnologia satélite para poder fazer toda a parte de gestão, né, de qualquer tipo de loteamento, né, por menor que seja, possa surgir. Um loteamento com 3 lotes, ele surge no final de semana. Precisa só de uma reta escavadeira e um caminhão. Sim. Você resolve o problema e faz ali 3 lotes, levanta a parede, põe telhado e... Então, assim, isso a gente tem uma fiscalização, para que isso não aconteça, para que não se crie mais... Né, que a gente congele já os problemas que nós temos. Mas são desafios. Isso é cidade resiliente. Cidade que tem também o olhar para a deficiência, para os desafios que nós temos, né? E uma cidade sustentável. Aí nós estamos falando da questão da sustentabilidade, da questão das questões ambientais, da nossa legislação, das características da nossa cidade, 68% do território rural. Então, nós estamos falando que nós temos uma legislação também, né, muito rígida. Então, tem, né, da questão da nossa cidade ser já pelo 6º ano consecutivo, premiada, né, na Tree Cities, quer dizer, com relação da amiga da árvore, né? Então, a gente, por mais que podemos ter, às vezes, uma sensação, mas está tirando muita árvore. Não, tem muitas árvores que são inadequadas, que ao longo dos anos foram plantadas de forma inadequadas, né? Foi até em risco a vida do morador, né? Então, sim, você tem que fazer, mas a gente tem uma compensação. Então, hoje a gente tem muito mais árvores sendo plantadas. Aliás, 1000 vezes mais, né? 100 vezes mais árvores sendo plantadas do que suprimidas, mas nós temos esse cuidado. Então, acho que são várias ações que eu acho que isso daí faz com que sim, a cidade seja uma cidade inteligente, uma cidade resiliente e sustentável. Muito bom, de verdade. E poder ver o bastidor dá mais clareza. Mas sei também, a gente até teve uma oportunidade numa conversa de falar dos desafios de crescimento. É inegável que pós-pandemia o quão a cidade vem crescendo. Eu até brinco que o paladar não retrocede, né, prefeito? Depois que o paulistano descobriu São José dos Campos, que aí falou que existe uma cidade que tem equilíbrio de segurança, qualidade de vida, consigo ter ali meus hobbies, seja pedalar, seja curtir a minha família e também trabalhar. Qual é esse desafio? Porque a gente já falou até, como eu disse, né? Eu sou nascido em Campinas também, virei joseense por oportunidade de trabalho aqui na região. Já passou de uma década dessa oportunidade, mas eu vi muita diferença em relação a onde eu nasci, que é uma cidade grande, mais de 1.200.000 habitantes, para São José dos Campos, que apesar de ser menor, tem muito mais equilíbrio, pólios esportivos com piscina, programas de natação em bairros, como é que é esse desafio de continuar crescendo, porque a demanda existe? Tem a situação que depois a gente vai falar do Urbanova como um exemplo, que são zonas que estão crescendo e áreas, mas como que é esse desafio de crescer com qualidade? Esse é um grande desafio. Primeiro, começa no zoneamento, né? Começa na questão você ter o zoneamento da cidade,
né, com regras claras, mas ao mesmo tempo você ter uma fiscalização. Porque também não adianta você ter um zoneamento se você não tem a fiscalização. Você começa a permitir, né, que aconteça as irregularidades, vamos dizer. Então, primeiro também é uma fiscalização, né, bem rígida, para que a gente possa de fato ter esse controle da questão do uso do solo da cidade, né? E o crescimento é um crescimento que você também tem sempre que fazer conta, né? Hoje no zoneamento, se todos os lotes, áreas vazias urbanas fossem preenchidas, áreas que hoje podem se transformar de casa para prédios, né? Tudo isso daí, quanto que a cidade teria de moradores? Então você tem que ter essa... Como é que a cidade cresce? Ela cresce só dentro de uma única linha econômica, mas você tem que ter o equilíbrio também. Você tem uma indústria que tem um salário um pouco maior, mas isso dá um impacto na contratação de serviços. E essas pessoas estão tendo oportunidade também, que são prestadoras de serviço, na questão da qualidade da sua vida, como que ela vai construir a sua casa, como que ela vai ter, né, o equilíbrio também de ter uma cidade que você tem o boom imobiliário, que aí você tem um grande impacto no aumento do metro quadrado das áreas. Então, você tem que ter sempre esse equilíbrio e sempre olhando para questões das estruturas, né, públicas, né? Então, você bem falou, hoje nós temos 88 campos de futebol, nós temos 180 academias ao ar livre, nós temos 18 piscinas públicas na cidade, todas aquecidas, uma coberta, né? Então, assim, que é com cobertura móvel. Então, assim, nós temos uma infraestrutura, né? Temos 4 casas dos idosos que atende 11 mil pessoas com 60 a mais, né? Nessas casas, que eu digo que isso é algo também que ninguém chama atenção. Sim. Mas eu não tenho dúvida que são 11 mil pessoas que frequentam as casas dos idosos todos os meses, que se não fosse a casa dos idosos, talvez estariam dentro de uma unidade de saúde, estariam talvez com alguns problemas dentro de casa, enfim. Então, é uma oportunidade, né? A Casa do Idoso, que foi pensada lá atrás, né, por governos anteriores, e a gente tem para nós hoje cabe melhorarmos, né? Então, a gente tem várias outras atividades hoje novas que a gente implementa nas casas dos idosos. Então, você vai fazendo com que a cidade cresça, ela fica atrativa, mas você tem os desafios. Carro, trânsito, mobilidade, esse é o grande desafio, transporte público, né? Centralidades, aí entra a lei para a gente poder criar centralidades para as pessoas se deslocarem cada vez mais. Nós vamos falar de Urbanova. O Urbanova, por exemplo, ele necessita sair. Há 10 anos atrás, ele necessitava sair do Urbanova para tudo. Né? Hoje já não mais. Hoje o Urbanova passou a receber gente de fora procurando comércio que existe no... Então começa a ter uma mudança, mas isso também você tem outros impactos. O Urbanova ainda é uma área, ainda é uma região que ainda está crescendo, né? A região leste da cidade é a região que mais vai crescer nos próximos 15 anos, porque nós temos aí loteamentos aprovados, né, que o loteamento hoje, para ele poder realmente se consolidar, nós estamos falando desde a sua aprovação, nós estamos falando de 5, 6 anos para ele poder se consolidar com a sua infraestrutura, começar a construir as primeiras residências. Então, né, é ter isso sempre dentro de um planejamento da cidade, para que a gente possa continuar sendo atrativo, mas que a gente não perca a qualidade de vida. Ou seja, ser rigoroso com as questões das legislações do uso de solo, ou seja, a calçada tem que ser larga, a via tem que ser adequada, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas tem uma avenida lá no Urbanova lá que de 3 pistas de cada sentido, canteiro central, e tá parada lá virada pro nada. Não, ela não tá pro nada, ela um dia vai encaixar algo ali. Ela só hoje, tá começando agora, né? Você vai hoje lá na Zona Leste, tô falando do Urbanova, vamos lá na Zona Leste, tem lá a Constância da Cunha Paiva, no Viaduto Santa Inês, ao lado do Parque Tecnológico, fala, nossa, essa avenida larga aqui, que começa, né, tem 2 quilômetros, não, ela já vai conectar com o Parque Tecnológico. Entra a obra agora da linha verde, que vai conectar a região sul com a região leste da cidade. Então, tem todo a cidade também você tem também que ir fazendo também, como se fosse um quebra-cabeça, mas que as coisas vão acontecendo. Ela vai se amarrando, né? Aí você tem realmente esse planejamento, né? Então, é sempre olhar para aquilo, o que eu tenho de passivo, certo? Mas também o que eu já posso antecipar para qualquer tipo de necessidade. A Via Cambuí, por exemplo, vou dar um exemplo, a Via Cambuí é uma via que foi construída, mas ela já está pensada já na sua duplicação. Então, todas as áreas do seu entorno já são desapropriadas, já são áreas públicas prontas para poder passar. Via Oeste, idem. Hoje a Via Oeste, em breve agora, começa uma obra já de duplicação da Via Oeste. Mas a Via Oeste, sim, a Via Oeste, na verdade, ela rebate mais 3 faixas, né? Hoje ela é
tem uma largura com 2 faixas apenas de sentido, mas ela é de 3 faixas, rebate do lado dela, já tem a área reservada, já tem a área já né, totalmente livre para poder fazer a ampliação dela. Nesse momento ela já precisa, até porque nós temos o Parque Una, que está sendo construído, que vai ter um grande impacto. Então, a gente já começa tudo isso que a cidade tem que estar... É um bairro totalmente novo, o Parque ligada, Una. e esse é o crescimento. Esse é o crescimento da cidade. A cidade cresce, atrai também pessoas, né, atrai pessoas, e aí você tem vários impactos. Você usou a pandemia como um marco, né? Um marco do... Né? A pandemia é uma tragédia de saúde pública, mas ela foi algo que mudou muito o comportamento das pessoas. Eu posso usar São Francisco Xavier. São Francisco Xavier nós tínhamos um caminhão por semana de lixo, da coleta de lixo orgânico, né? Que era sempre na segunda-feira, porque passava o final de semana e a gente conseguia fazer o transbordo da semana toda com o final de semana e fazer o transporte com o caminhão. Hoje é um caminhão diário. Olha só. Então, está gerando mais lixo? Alguma coisa mudou. E de fato mudou. Muitas pessoas que usavam São Francisco Xavier como uma segunda residência, hoje é a primeira residência. Então, isso muda. Então, a cidade precisa estar preparada. A resposta tem que ser rápida. Se eu não tenho agilidade, não tenho planejamento, não tenho orçamento, não tenho recurso financeiro para colocar um caminhão todos os dias, você começa a gerar outro problema. O lixo vai para onde? Começa pelo descarte, aí começa pelo descarte irregular. Você começa a ter outras, então isso que a gente tem que estar sempre muito ágil e ter mecanismo para que a gente possa sempre de forma se antecipar aos investimentos de infraestrutura. Por outro lado, você também não pode antecipar muito. Eu vou construir uma via aqui, vai ficar aqui 10 anos, aquela coisa perdida, né? Que falou, poxa, por que colocou aquele recurso agora? Então tudo tem que ser muito bem equilibrado juntamente com os investimentos do setor privado também. Sem dúvida, que legal. E falando ainda de investimento, evolução e até um pilar de referência, eu queria entrar aqui no tema de educação. Eu sou muito adepto à educação porque, para mim, eu falo que educação liberta, né? Então, faz toda a diferença. Minha mulher foi professora por muitos anos da rede pública, do Estado. Então, assim, eu conheço a importância. Eu sou formado em escola pública. Eu sei a importância dessa ferramenta. Mas sei também do desafio que é porque ela é de longo prazo. Mas São José é referência premiada, reconhecida. Você mesmo, prefeito, trouxe aqui o índice do IDEB, que é um indicador super relevante no setor da educação pública. E eu queria entender como que você olha a educação, o desenvolvimento da educação, sendo que é algo de muito longo prazo, né? Muitas mudanças hoje só vai refletir daqui 10, 15, 20 anos na educação, na formação daquele ser humano. Educação, para mim, é prioridade. Aliás, se eu tiver que fazer qualquer tipo de corte de recursos financeiros, eu vou fazer de todas as áreas. Eu vou tirar da infraestrutura, eu vou tirar do macroviário, eu vou tirar de qualquer outra área, né? Mas a educação eu nunca vou tirar. Educação, esportes e cultura. São 3 áreas que têm que andar juntas, né? Então, principalmente educação e esportes, isso são áreas, né? O esporte, eu acho que tem uma força muito grande de estar junto com, né? Eu estou falando de esporte né, na base, para as nossas crianças, né? Porque aí você tem ali também uma outra formação, também que é a formação de convivência, a formação de coletivo, a formação de responsabilidade, de disciplina, de respeito. Isso daí, em conjunto com a educação, isso daí, né, tem uma grande força. Aqui nós temos um atleta cidadão, que é aliás, Jogos Regionais, atleta cidadão, 13º ano consecutivo, somos campeões. Então, assim, isso já demonstra que a gente tem esse bom investimento na questão da base, né? Ele vai ser um atleta profissional? Ele vai ser o que ele quiser ser. Se vai ser um jogador de basquete, ok, que bom que vai ser, mas se não for, ele vai ser um bom cidadão. Sem dúvida. Ele teve uma boa formação. E é na escola, entendeu? Isso para mim é prioridade. A escola, a educação, nesses últimos 4 anos, ela é o maior orçamento da cidade. Eu transformei e fiz com que a educação fosse o maior orçamento da cidade. Ou seja, o maior orçamento de investimento é na educação. Segundo é saúde, terceiro é zeladoria da cidade. Né, que aí é a parte de manutenção e zeladoria da cidade. Mas educação é a prioridade, mas eu estou falando de 1 bilhão e 100 da educação para 700 da zeladoria. Estou falando aí de algo que também quase metade. É bem acima, quase metade. Mas o futuro está nesse exato momento dentro de uma sala de aula. E o futuro não é daqui 10 anos, o futuro é amanhã, porque esse menino eu tenho do 9º ano que já está no ensino médio, que do ensino médio já está querendo a sua carreira. Então, na educação infantil,
uma boa base. A gente tem as escolas de educação infantil 5.0. Hoje mesmo, né, certificamos uma escola, né, e além de certificar a escola 5.0, é uma escola, né, com a escola uma EMEI da Vila São Geraldo, e aí nós agora denominamos ela em homenagem a uma professora da rede que, né, nos deixou, né, Neide Mancilli. Então pudemos denominar, né, certificar a escola e também já dar uma denominação em homenagem a uma professora que deu aula nesta escola, né, que nós hoje, né, denominamos ela, mas na educação infantil. Esse é o grande diferencial. São José dos Campos, Rafael, nós temos inglês na primeira série, no Fundamental 1. Se eu tenho aula de inglês, eu estou falando aula de inglês. O que o Ministério da Educação, o que o Brasil preconiza em inglês a partir da 5ª série? Para mim, inglês tem que ser a segunda língua do país. Tem que ser a segunda língua de formação. São José dos Campos não pode deixar isso de fora. Então, inglês na primeira série. Se essa criança vai ter inglês na primeira série, ela tem que vir da educação infantil sabendo pelo menos o português. Sim. Então, assim, você sabe que uma coisa vai conectando. Então, na educação infantil, quando a criança está nos anos finais, né, no pré-2, 5 anos, ele já entra no pré-2 já se servindo no Jixô. Assim as nossas escolas, todas. Ele já se serve sozinho. Por quê? Porque ele vai para o ano que vem, ele vai para o primeiro ano. Ele já tem que chegar no primeiro ano. Gerando autonomia, né? Já tem que ter autonomia dele. Então, empreendedorismo dentro de todas as salas de aula. Então, tudo nessa formação. Então, a educação, não tenho dúvida. A gente precisa, na educação infantil, é a base. Eu acho que o Brasil errou, né, na política pública educacional, onde ele não deu atenção para a base e investiu na universidade. Sim. Inverteu base, né, para a gente poder dar condição que a universidade vai vir, ela vem natural. Ela vem natural com a capacidade do aluno poder realmente, de fato, né, estar ali né, apto para poder ir numa universidade. Aliás, ele está apto para ser o que ele quiser ser. Sim. Né? Mas que realmente ele possa... Ser um ser humano bom, ser preparado um ótimo cidadão. É isso. Sensacional. Falando rapidamente aqui sobre talentos da cidade. A questão da educação, a questão de ser um ambiente próspero para receber pessoas, muito equilibrado, ótimas estruturas de empresas, indústrias, como diversas que a gente tem aqui na região. Por exemplo, Parque Tecnológico, Embraer, DCTA, INPE. A gente tem hoje aqui, querendo ou não, um ambiente extremamente diferenciado em relação até nível Brasil. Em alguns casos, até no âmbito internacional. Você acredita que é um ambiente feito para atrair talentos, pessoas diferenciadas, tanto de formar aqui como atrair? Eu acho que sim. Eu não tenho dúvida disso, viu? Aqui realmente é um ambiente muito, né, muito propício para realmente ter uma qualificação de uma mão de obra muito diferenciada, né? Principalmente voltada para o lado da tecnologia, né? Quando a gente fala da questão aeroespacial, quando a gente fala da questão, né, aérea, né? Que a gente fala assim da Embraer, que traz um grande, né, a Embraer, maior empresa, e nós estamos falando de 4 empresas no mundo, né, que produzem avião, e uma delas em São José dos Campos, Embraer, referência, orgulho nacional, né? E esse orgulho nacional, orgulho para São José, mas no seu entorno tem um grande cluster que se desenvolve de muitas empresas com muita expertise, né, em tecnologia, em inovação. Então, nós temos várias empresas, você citou aí o PIT, o próprio Parque de Inovação Tecnológica, hoje com mais de 130 startups dentro do PIT, né? Quer dizer, você imagina lá um ambiente de pesquisa, pura pesquisa, juntamente com empresas, juntamente com universidades, né? Então, a gente tem o INPE aqui em São José dos Campos, né? Nós temos o CEMADEM, que é o nosso centro de meteorológico também, totalmente aqui em São José dos Campos, que é muito conectado com o INPE, né? Que aí nós temos o ITA, que está formando aí os engenheiros, né? Que aí são requisitados pelo mundo, né? Com muitas empresas que aí olham para São José dos Campos já de olho já nessa formação, olha também para São José, nos profissionais que estão dentro de empresas. Se a gente pegar também aqui, nós temos um grande cluster de empresas de defesa, por exemplo. Então, né, nós temos a CIAT, né, que é a antiga Mectron, nós temos aí a própria Vibras, que está em Jacareí, mas na divisa com o nosso mundo, está na nossa região. Temos a própria GESP hoje, com a Moderon, temos a própria MacD. Então, são assim, grandes empresas, né, que temos na cidade também, com muita retenção de qualificação de mão de obra, né? Fala que a gente forma, né, mas também não consegue reter 100%. A gente acaba perdendo, porque aí você compete com o mundo. Fala que você pega na questão aeroespacial e pega na questão, né, da aviação aérea, tem brasileiros e até joseenses que passaram por aqui no mundo inteiro, né, em vários países. Então, acho que São José é um grande celeiro de formação, isso eu não tenho dúvida. E aí a gente fala do ITA, mas aí tem um grande... Né, nós temos colégios aqui, né, seja desde a nossa educação pública,
com qualidade, né, com resultados. Aí está o IDEB provando que estamos no caminho certo, mas também uma educação particular também privada, né, de boas escolas aqui também, são grandes referências, são excelências no ensino. Então, é um conjunto realmente de oportunidade que a gente possa dar aí para as pessoas terem boas formações. Sem dúvida. Até a gente brinca, às vezes, que é difícil achar um joséense, né, em São José, porque ela tem uma característica muito receptiva. Sim. E também forma muitas pessoas para fora, né, até do Brasil. Prefeito, assim, eu tenho outras perguntas aqui para fazer, mas eu preciso ir para o encerramento. É uma conversa que é muito rica em detalhes e, sem dúvida, eu gostaria de ouvir mais. Mas a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas eu queria aqui ir para a reta final e queria fazer algumas perguntas de palavras-chave de bate-pronto, né? O que é a cidade inteligente para você? Cidade inteligente que cuida das pessoas. As pessoas em primeiro plano. Liderança, o que é para você liderança? Liderança, acho que é fazer gestão compartilhada. Educação, o que é? Tudo. É a base principal. Qual que é o maior desafio das cidades brasileiras hoje em dia? Acho que o maior desafio na cidade se chama mobilidade. O maior erro dos gestores públicos são? Acharem que sabe tudo. Uma tendência inevitável para as cidades? Para as cidades, acho que a tendência inevitável é o uso da tecnologia. Uma decisão que mudou São José? Na sua gestão, pode ser. Na minha gestão? Pode ser na sua gestão. Acho que pode ser realmente de colocar aí a educação 5.0 como prioridade. E a palavra que resume a sua gestão no município de São José dos Campos? Olha, uma cidade melhor. Trabalho para isso. Sensacional. Prefeito, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, sua atenção, o seu trabalho pela cidade. Realmente eu fico muito feliz em viver aqui, empreender aqui, de ter pessoas que trabalham com a gente daqui. É uma cidade maravilhosa e parabéns por tudo. E desejo sucesso na sua gestão e obrigado por compartilhar sua visão, sua experiência, os seus bastidores, porque muitas das vezes o bate-papo acaba sendo um pouco mais de cobrança e não de ouvir uma outra perspectiva. E gratidão por isso, sucesso para você, para os seus líderes, para o seu time. E para você que acompanhou até aqui, chegou a hora de você curtir, comentar, compartilhar, mandar, porque a gente sempre busca trazer uma ótica diferente dentro do podcast para ser ferramenta, para você aprender, para você poder evoluir com toda a experiência e know-how aqui dos convidados, como eu aprendo aqui em primeira mão. Então, eu agradeço você que ficou até aqui o final. Curta, compartilha no nosso canal do YouTube, mande no WhatsApp e também assista no nosso canal do Spotify, na íntegra, no áudio, dirigindo, no seu carro, facilitando e ouvindo em primeira mão Anderson Faria, prefeito de São José dos Campos. Prefeito, obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Rafael, parabéns, obrigado pela oportunidade e sempre à disposição para que a gente possa também falar sempre um pouco mais aí da cidade e também ouvir também todos aí que possam assistir e também contribuírem. Muito obrigado. Obrigado.